Pessoal, muito boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 6 de julho, mais um Lead Talks do Lead. O tema de hoje, os desafios para criar uma agenda comum entre o ambientalismo e o agronegócio brasileiro. Essa temática aqui liderada pelo presidente do Lead Sustentabilidade, Roberto Klabin, ele que também vai comandar esse debate com os nossos convidados de hoje, que são dois craques, o Marcelo Brito, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e o Beto Veríssimo, cofundador da Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, a qual eu já deixo aqui nosso agradecimento por ceder esse tempo para essa conversa tão importante. O ministro Furlan, infelizmente, não vai poder participar conosco hoje, já deixo aqui nosso abraço a ele, e já vou passar ao Roberto Klabin, de novo, nosso anfitrião, ele que defende muito essa temática, que faça uma saudação. E, Roberto, como eu te disse, dizer a importância desse tema e por que ele foi escolhido para ser debatido aqui. Então, obrigado a todos vocês que estão aqui conosco hoje. Roberto, já passo a você para a sua saudação. Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Esse é o nosso primeiro Lead Talks do Lead Sustentabilidade. E eu quero fazer uma introdução sobre o assunto para que todos entendam qual é a razão de nós estarmos falando sobre esse tema e depois apresentar os palestrantes. Eu preparei um texto aqui e eu gostaria de ler esse texto para vocês, porque é mais fácil lê-lo do que simplesmente falar e perder algum sentido. Muito bem. O Brasil é o país mais rico em biodiversidade do planeta. Seu maior símbolo é a Amazônia. O Brasil é uma potência ambiental em razão das condições ambientais e climáticas inerentes à sua localização no planeta. Essa mesma condição, aliada à ciência e ao empreendedorismo, tornaram o país uma potência ambiental nos últimos 45 anos. Os últimos 45 anos também foram um período do despertar da consciência ambiental, da construção de um arcabouço legal no sentido de protegê-la e valorizá-la. No Brasil, isso se consolida com a Constituição Federal de 1988. O Brasil, passados esses anos de progresso, atraso, desvios, ainda não entendeu que a sustentabilidade é o símbolo do século XXI. Este evento do Lead Sustentabilidade é o primeiro de uma série de outros que tratarão deste tema tão importante para a qualidade de vida dos brasileiros e do planeta. O foco deste e dos próximos é buscar a construção de pontes de diálogo e troca de conhecimento em busca de uma conciliação possível de interesses, seguindo o princípio de que haverá admissão e a tolerância de perdas, as quais, porém, jamais poderão representar o desaparecimento definitivo e irrecuperável dos elementos da biodiversidade, nem da nossa condição de sermos parte dessa natureza e que a negação desta realidade nos empobrece como espécie. O nosso primeiro encontro tratará da questão do conflito entre o agronegócio e o seu avanço em relação às áreas amazônicas de grande valor de biodiversidade. Queimadas, desmatamento, desmonte de fiscalização, negação da ciência, descompromisso atual do governo com essa situação, criando uma imagem muito ruim para o nosso país. Quais serão as consequências para o nosso país, para as exportações dos nossos alimentos? Existe um caminho para conciliar interesses? Por isso, nós convidamos duas autoridades no assunto, que são autoridades modernas, representando dois lados da conversa. Um é o Adalberto Veríssimo, que representa o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. O Imazon é uma ONG fundada há 30 anos que busca elaborar cenários e modelos de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. É a única ONG que monitora o desmatamento de maneira independente do governo. O Adalberto Veríssimo, que é o Beto, é engenheiro agrônomo e cofundador do Imazon. E o seu foco é a construção de uma agenda ganha-ganha entre floresta e agricultura. O engenheiro Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, é uma voz racional, sensata e bem informada sobre a questão do agronegócio no Brasil. O agronegócio brasileiro, ressalta Marcelo, está preocupado com aquilo que pensam os europeus e os chineses, grandes compradores de commodities brasileiros. Uma pesquisa
entre 47% da população urbana chinesa, entre 18 a 30 anos, coloca como primeiro item decisivo na compra de um produto a sua rastreabilidade socioambiental. E o Brasil? Como responderá a esse desafio? Quero, então, dar início a esse debate, convidando o Beto para que ele comece a apresentar seus pontos de vista. Muito obrigado. Obrigado, Klabin. Beto, já passo a você. Tá bom. Obrigado, Klabin. Obrigado, João. Prazer estar aqui com o Marcelo. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria até de pegar um pouco da fala do Klabin, e a minha leitura é a seguinte: o Brasil tem uma potência dupla, no sentido de que o que nos diferencia no mundo nesse século XXI é a nossa capacidade, os tesouros que a gente abriga de recursos naturais, superlativos, que a gente não precisa sair listando aqui, biodiversidade, a quantidade de carbono que a gente estoca nas nossas florestas, os serviços ambientais que essas florestas prestam para o Brasil e para o mundo no equilíbrio e na regulação do clima. E o Brasil é uma potência agrícola. Essa dupla capacidade que o Brasil tem é o que diferencia o Brasil no século XXI. No mais, o Brasil não consegue. O Brasil não é uma potência científica, o Brasil não é uma potência tecnológica, não é uma potência diplomática, não é uma potência geopolítica. Porém, o Brasil tem essa capacidade de se colocar no século XXI como uma potência ambiental e agrícola. Apesar, na minha opinião, de que essa é uma agenda que tem muito ganha-ganha, ainda tem muita polarização e que acaba prejudicando bastante, na minha opinião, o papel, a agenda ambiental e também o papel do agronegócio. E eu vou trazer um pouco para o debate aqui da Amazônia. A Amazônia são 5 milhões de quilômetros quadrados, 60% do território nacional. E aí eu estou falando da Amazônia Legal, que tem também as áreas de cerrado, ali na parte mais ao sul do Mato Grosso, na faixa do estado de Tocantins. A Amazônia já perdeu aí nos últimos 45 anos 20% do seu território, foram desmatados, e mais, pelo menos 20% estão severamente degradados. São florestas que já teve queimada, já foi tirado madeira, na maior parte das vezes de maneira ilegal. Então, a área que está desmatada e degradada na Amazônia já é 40%, então 20% desmatado e pelo menos mais 20% degradado. A ciência do clima tem alertado de que a gente está muito próximo e a gente não sabe exatamente qual é esse ponto do que é chamado ponto não retorno, de qual a floresta, a partir de 25%, 30% de desmatada, a gente entra num processo irreversível de mudança da composição da floresta na direção de uma região mais de savana, de cerrado. As consequências para o agronegócio brasileiro são terríveis, porque isso vai mudar o regime de chuva no Brasil, e para mudanças do clima, obviamente, a gente trabalharia num cenário catastrófico. Então, nós não estamos muito longe desse ponto de não retorno, tipping point. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. O segundo é que, da área total que a gente já desmatou da Amazônia, e aí só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, a gente já desmatou na Amazônia uma área 3 vezes maior do que o estado de São Paulo, e a gente pega emprestado ainda o estado do Rio de Janeiro, isso é mais ou menos a área que foi desmatada em 45 anos, só 10% dessa área está sendo usada pela agropecuária brasileira na média da produtividade nacional. Em grande parte é a área de soja. Tá? Então, a produtividade, só 10% das áreas abertas na Amazônia desmatadas. Então, nós temos 30% das áreas na Amazônia, e só para lembrar novamente, aí a gente pega emprestado aqui as comparações, 30%, em torno de 17 milhões de hectares, estão abandonados, sem nenhum uso econômico. Foram áreas que foram desmatadas desnecessariamente, não vingaram do ponto de vista... E nós temos mais 60% de áreas na Amazônia de uso agropecuário, principalmente pecuária, com baixíssima produtividade. Eu vou explicitar essa produtividade. A produtividade da pecuária bovina na Amazônia é 90 quilos de carne por hectare ano. É uma produtividade baixíssima. Na Amazônia mesmo, os melhores produtores de pecuária conseguem aí 1.000 quilos, 1.200 quilos de carne por hectare ano, portanto,
10, 12 vezes mais do que a produtividade média. Então, de fato, não faz sentido nenhum desmatar na Amazônia. Nós poderíamos, nessa década, até 2030, 2035, crescer a agropecuária na Amazônia sem desmatar 1 hectare, aproveitando os 30% que foram abandonados e os 60% que estão com baixa produtividade. Em alguns casos, baixíssima produtividade. Quem conhece a Amazônia, Marcelo, quem viaja e quem olha as análises, aí as análises vêm do próprio Terra Class, que é uma iniciativa da Embrapa, atestam claramente de que a gente tem, o Brasil está desmatando desnecessariamente. E 2 observações finais aqui antes de passar para o Marcelo, é que quando a gente teve a maior queda no desmatamento, só para lembrar aqui, até 2004, a gente tinha um hiperdesmatamento na Amazônia. Em 2004, o Brasil começou uma política de fiscalização mais ostensiva, reduziu o desmatamento, chegamos a uma redução de 80% em 2012. Então, na medida que a gente reduzia o desmatamento, o PIB aumentava. Então, essas 2 curvas de crescimento do PIB da Amazônia com desmatamento já se desencontraram há muito tempo. O desmatamento da Amazônia tem aumentado nos anos que a economia vai mal. E qual é a explicação para isso? A explicação é que o desmatamento da Amazônia em grande parte, é uma operação de crime organizado, de quadrilhas que invadem florestas, desmatam, se apropriam desse patrimônio nacional e mancham o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro é manchado pelo crime organizado na Amazônia, que desmata desnecessariamente extensas áreas de florestas. Essas áreas não representam nenhum ganho econômico para o país, do ponto de vista de produtividade, de produção agrícola, e, sobretudo, elas colocam em risco aquilo que eu coloquei no início, o Brasil ser um país que é uma potência do agronegócio, que tem tido um papel fundamental no desenvolvimento do país nas últimas décadas. E a forma como eu vejo que o Brasil deve se apresentar ao mundo é que essas 2 agendas, a potência ambiental que o Brasil herdou da sua condição natural, geográfica, como o Roberto mencionou, e a condição de potência do agronegócio, que é graças ao empreendedorismo do homem do campo, do empresário brasileiro e da ciência agronômica brasileira. Então, eu acho que nós precisamos realmente fazer com que o Brasil tenha juízo, tenha racionalidade, se aproveite dessas 2 vantagens comparativas, que é produzir com sustentabilidade, com qualidade socioambiental e se colocar como um player que aí não tem para ninguém, porque a gente pode proteger as nossas florestas e continuar produzindo e produzindo cada vez melhor. Obrigado, Beto. Antes de passar ao Marcelo, Roberto, só queria lembrar a vocês que estão nos assistindo para mandarem suas perguntas ali embaixo do player. Tem uma caixa de mensagem para vocês mandarem aqui suas perguntas. A gente pede, por favor, coloque seu nome e empresa para a gente poder direcionar as perguntas aqui. Roberto, você quer passar ao Marcelo ou já podemos passar direto? Não, já podemos passar direto. Então vamos lá. Marcelo, microfone aberto. Muito obrigado, Johnny. Obrigado ao Lide pelo convite, Roberto. Beto, prazer estar aqui com você novamente, amigo. Eu vejo com muito bons olhos o fato da gente estar se encontrando bastante em diversos fóruns diferentes. É sinal que algum juízo está surgindo nesse debate nacional. Roberto, eu quero voltar vários passos, tá? Para a gente entender um pouco, ou tentar entender um pouco, o porquê desse estresse entre produção agrícola e ambientalismo. Eu não diria só no Brasil, tá? Isso que no Brasil a gente tem mania de falar, por que o Brasil? Aí você vai na Colômbia, os caras falam, por que só a Colômbia? Você vai na Indonésia, eles falam, por que só na Indonésia? Tá? Então, todos os países do cinturão tropical do mundo falam, por que eu? Tá? A turma não entendeu ainda a regra do jogo. Mas vamos lá, o Brasil é um país que foi descoberto, foi fundado e foi forjado na base do uso da terra. Todos os grandes ciclos econômicos do Brasil se fizeram no uso da terra. Mas nem por isso, com todo esse histórico, nós pensamos, de alguma maneira, em organizar o nosso uso da terra.
Só fazendo um breve comparativo, os Estados Unidos fizeram a sua reforma agrária logo que se separaram da Inglaterra. E o Brasil nunca concluiu esse processo em 2020. Então, a gente entende o porquê que um se transformou muito rapidamente no maior produtor de alimentos do mundo e o outro só está chegando agora, mas ainda em cima de muito problema. Tá? Desse uso da terra no Brasil, nós temos uma conotação socioeconômica muito ruim também. A primeira reforma agrária do Brasil foi dividida em 14 capitanias hereditárias. Então, nós demos para 14 senhores o Brasil inteiro. E depois fomos redistribuindo, mas sempre redistribuindo em cima da elite mandante do país. E assim se forjou o agronegócio dentro dos seus princípios, dos seus produtos básicos, do café, do cacau, da borracha, bom, em suma, de todos os produtos. Você sempre teve as grandes elites mandantes e, de certa forma, comandantes do processo de desenvolvimento brasileiro. Tá? Num dado momento da história, você começa a acoplar, nesse processo de produção agrícola, ciência. Mas quando você aplica ciência na produção agrícola, você aplica ciência também em tudo que está em volta da produção agrícola. Então, você aplica ciência sobre o meio ambiente, sobre as florestas, sobre água, sobre contaminação e assim por diante. Esse histórico elitizado que foi criado naquele Brasil do passado sempre viu, se você chega com algo novo que aumenta a minha produtividade, isso é ciência da boa. Se você traz algo novo que reduz o meu custo, isso é ciência da boa. Mas se você traz algo que contrapõe o meu pensamento, aí eu já não chamo isso de ciência e passo a ser um negacionista daquela parte. Tá? Então, veja bem, o ambientalismo, na sua base, na década de 80, ainda no nascedouro, ainda era algo do preto e branco. Tá? Ou seja, ou você pode utilizar ou você não pode utilizar. Só que no decorrer desse período, a ciência se ampliou, tá? Em todos os aspectos. Então, chegar no dia de hoje e dizer que você é um negacionista das mudanças climáticas, você dizer que não existe uma importância direta da Amazônia com todos os outros biomas, na chuva que cai nos outros biomas brasileiros, isso é quase um contrassenso. Tá? Mas, pois bem, na evolução desse processo, nasceu algo que é chamado de Código Florestal, que foi, talvez, um dos maiores exercícios de busca de consenso / consentimento na história desse país, depois da Constituição de 88. Tá? Porque você uniu duas faces representadas por ciências distintas, na visão de cada lado, mas sem procurar unir essas partes antes para tirar um denominador comum. Simplesmente se construiu um Código Florestal, que, ao final, boa parte estava insatisfeito com ele, e nasceu esse nosso código que é muito elogiado muito afora. E, lamentavelmente, ele é muito elogiado, e nós aqui no Brasil, se você conversar com qualquer pessoa de governo ou mesmo da área de produção, todo mundo fala de boca cheia do Código Florestal. Mas é um Código Florestal, gente, que até o momento ele não existe de verdade. Tá? Porque até hoje você tem adins contra esse Código Florestal lá no STF, o que é um absurdo. Tá? De 2012 para cá ainda tem lá dentro. Segundo, o Código Florestal não foi implementado em São Paulo ainda, quanto mais nos outros estados da nação. Então, você pega advogados especialistas nessa área, como a Ana Lu Grise, por exemplo, ela acha que o Código Florestal já é uma lei até ultrapassada. E o dia que ela me falou isso, eu fiquei assustadíssimo. Falei, o que é isso? Uma lei fantástica. Ela falou, mas ela não foi implementada. E a boa lei não se mede pelo que está escrito, mas por sua eficácia na transformação de um setor ou na transformação de um país. E veja, nós ainda estamos construindo CAR, nós ainda estamos construindo PRA. Se você chega nos estados grandes produtores do agro, por exemplo, Mato Grosso não tem 10% do CAR validado ainda. Tá? O Pará deve ter menos de 6%, 7% do CAR validado. Então, em vez de construir uma história de
de proximidade de dois setores que são complementares, até um dado ponto da história foi diferente. Eu diria, Roberto, que agora a gente parte para um ponto diferente da história dessa união agroambiental do Brasil. Eu diria que, apesar de termos o maior desmatamento do mundo, nós temos também o que seria um dos melhores agronegócios no mundo, tá? Por conta desse Código Florestal que eu falei para você, que ainda é ineficiente. Não existe nenhum outro país do mundo onde o setor privado detém 20% da cobertura vegetal do país. Não existe isso. Não existe nenhum outro país do mundo onde você é obrigado a ceder um percentual da sua área, seja ele qual for, de 20% a 80%, em benefício do planeta, sem nenhum benefício seu como proprietário de volta. Pelo contrário, você tem um custo, porque você é obrigado a fazer a manutenção, apesar de não ter papel de polícia, você é obrigado a proteger aquela área, e quando alguém invade e desmata ilegalmente, você é multado porque você não protegeu aquela área, mesmo sem ter papel de polícia. Então, raríssimos, eu não tenho conhecimento de outro, talvez o Petro tenha, aí são os países que têm uma estrutura dessa. E quando a gente olha para a Amazônia hoje, eu passei os últimos 25 anos da minha vida como empreendedor lá na Amazônia, dirigindo uma empresa do agronegócio muito grande na Amazônia. Quando a gente olha hoje, o que a gente vê é uma competição desleal entre a produção legal e a produção ilegal, porque o desmatamento hoje, ao contrário do que foi no passado, ele é basicamente tocado por grilagem de terra para especulação financeira. Então, metade dele ou mais disso ocorre em áreas não destinadas, ou seja, em área de governo. Isso eu não gosto nem de chamar de grilagem, eu chamo isso de roubo de patrimônio público. Tá? Se alguém invade uma praça no Brasil ou invade um lote numa cidade, fica todo mundo revoltado. Mas se alguém está roubando o patrimônio público, você não vê. Roubar a Petrobras é corrupção, mas roubar terra na Amazônia ninguém vê como um processo de corrupção. E aí você pega essa área e no processo que é grilagem, desmatamento ilegal, queima, e depois você faz um pasto de qualquer maneira e joga gado lá dentro, o que dá essa produtividade baixíssima. O gado não está lá porque o cidadão é pecuarista. Ele está lá porque a visão do processo é patrimonialista. Ele não está lá para ter pecuária onde a produtividade dará o seu ganho de vida. Não, pelo contrário. Aquele gado só está ali para dar alguma mancha de legalidade para que ele possa vender aquilo como uma posse ou mesmo como algo regularizado diante das diversas anistias que já ocorreram nesse país. E acredite, tem gente que ficou milionário fazendo isso na Amazônia. E muita gente ficou milionária. Tá? Pegando patrimônio público, transformando em pasto e vendendo. Se for próximo de cidade, melhor ainda, porque vira loteamento e você vende mais caro ainda. Olha, do lado do nosso empreendimento lá, da empresa que eu dirigia, nós tínhamos uma cidade de 6 mil habitantes, tá? Uma vila de tamanho fantástico, que ela não existia no mapa. Tá? Se você entrasse no mapa fundiário do estado do Pará, aquela cidade não existia. Aquelas casas construídas, hotel, posto de gasolina, supermercado, ou seja, tudo que tem numa cidade, ali nada existia, porque no mapa fundiário não existia. Aqui lá foi terra grilada, o pessoal foi chegando, foi grilando, foi morando, e construíram uma cidade em cima de terra grilada. O ano passado foi reconhecido como uma vila urbana integrada como um distrito do município de Tailândia. Então, veja bem, se vários cidadãos conseguem construir uma cidade na Amazônia sem nenhum controle do poder público, você vê em que estado de abandono se encontra a Amazônia brasileira. Não é surpresa para ninguém, quem conhece um pouco da Amazônia sabe que, lamentavelmente, nos últimos 40 anos, o desenvolvimento do Brasil, a partir da capital federal Brasília, foi feito de costas para a Amazônia. De costas para a Amazônia. O brasileiro não tem orgulho da Amazônia. O estrangeiro tem mais orgulho disso aqui do que nós. Agora, nós que participamos, que lá moramos, que lá atravessamos, entendemos bem o significado daquilo, e depois que você passa por lá, você está tocado pelo resto da vida. Né? Aliás, não é novidade, né? Já dizia Darwin,
Primeira vez que ele viu uma floresta intocada, ele falou que o ser humano que passa por um lugar daquele, ele não é mais o mesmo. Tá? Então, esse é o ponto da nossa Amazônia. Ela foi abandonada e hoje nós temos o grande desafio de fazê-la viável. E aí você tem um monte de conversa de biodiversidade sobre floresta em pé, mas que só acontecerá o dia que a gente souber o que fazer com todas essas áreas antropizadas que o Beto falou. As empresas que tiveram sucesso até o momento foram aquelas que conseguiram unir biodiversidade da floresta em pé com biodiversidade de áreas antropizadas, em cima de economia consolidada. Então, não dá para ser ou um ou outro. O melhor caminho é fazer os dois e transformar o Brasil nessa grande potência agroambiental, que é o último recurso que nós temos para ser alguém de destaque no mundo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Roberto, antes de passar você para começar o debate, só passar duas informações rápidas. Primeiro, lembrar vocês a mandarem suas perguntas aí pela caixa de mensagem e que tem uma enquete também acontecendo no mesmo box ali das mensagens. Se puderem, por gentileza, responderem essa enquete, que ao final o Roberto vai ler. Vamos aproveitar que tem mais de 202 empresários assistindo, formadores de opinião, para responder a enquete e termos a informação. Então, Roberto, já passo a você para conduzir o debate. Bom, eu queria agradecer a vocês dois, Beto e Marcelo, as excelentes colocações. Eu fiquei... realmente, vocês souberam colocar no tempo exíguo que vocês tinham o máximo de informação e com informações impactantes, muito importantes. E eu queria, enquanto as pessoas estão preparando perguntas, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, que é o seguinte: cada um responda como achar que pensa. Se nós fôssemos construir pontes nessa agenda comum, ambientalismo e agronegócio, por onde deveríamos começar? E aí eu gostaria que, eu gostaria de pensar assim, que o Marcelo respondesse como ambientalista e o Beto respondesse como alguém no agronegócio. Como é que vocês veriam isso? Eu quero conflitar um pouquinho a coisa, mas eu quero criar esse ambiente de efetiva construção de pontes, porque nós todos estamos falando, estamos vendo o problema, mas não conseguimos sair para soluções. E eu aprendi que muitas vezes o problema é tão grande que a gente fica pequeno diante do problema e se sente incapaz de resolvê-lo. Mas quando a gente começa a dividir o problema em pedaços, aí fica mais fácil de atacar cada pedaço e resolvê-lo. Então, eu queria era mais ou menos entender se nós temos algum caminho, aí o Beto do agronegócio e o Marcelo, o ambientalista, para sugerirem caminhos para a gente poder avançar. Quer que eu comece, Beto? Facilitar a tua vida? Você está no mudo, Beto. Bom, tranquilo essa, viu, Roberto? É tranquilo. Eu, como ambientalista, eu adoraria ir para dentro das fazendas, para dentro das áreas produtivas do Brasil e conhecer efetivamente o sistema de produção e, como ambientalista, poder compartilhar as minhas visões, compartilhar os meus posicionamentos científicos e ver como é que a gente pode construir junto, dentro daquele cenário, algo construtivo, mas efetivamente participando do processo e interagindo com o processo dentro do negócio. Eu adoraria poder fazer isso de forma tranquila, com amizade científica entre ambos os lados. Mas antes de passar a questão ao Beto, Marcelo, mas essa é uma forma. Mas para você romper a dificuldade da conversa, a gente sabe que muitas vezes a gente tem um público, agora vamos colocar um público lá, o público ambientalista ou o público do agronegócio mais conservador, que por mais que você queira chegar com muitas vezes posições de bom senso, você nem ao menos começa a conversa, pois a pessoa ideologicamente tem um problema contra tudo aquilo que você coloca. Você vê alguma forma da gente romper essa barreira ideológica? Você acha que o rompimento dessa barreira ideológica se dá pela ciência, mas uma ciência que possa comprovar para aquele lado que a nega que os impactos de não acreditar nas consequências podem causar grandes prejuízos? Como é que você veria que
um caminho para abrir esse diálogo, que muitas vezes não se inicia em função de questões ideológicas? Então, a ideologia é um negócio complicado, né? Porque ela bloqueia. Mas eu diria que esse processo ele não se dá pela ciência, ele se dá pela inteligência. E ele se mostra muito profícuo em todas as experiências que foram feitas. Eu posso te citar uma série de experiências já feitas, onde você colocou o ambientalismo junto com a produção, ou seja, você colocou ONGs e empresas juntos para discutir modelos de trabalho e deram super certo. E, geralmente, são essas as empresas que são as top de linha no Brasil hoje em qualquer produto agropecuário. Olha, eu tenho amigos que são produtores agrícolas, que são conservadores. Se você falar assim, eu vou chamar o Greenpeace para sentar aqui com você, ele te mata, tá? Ele não vai aceitar isso nunca. Eu já tenho outros, Roberto, que quando eu falei, escuta, vamos convidar o pessoal aqui para a gente falar sobre high carbon stock, né? Alto valor de conservação de carbono, toparam a linha, tá? Então, eu acho que não é nem questão de ciência, porque a ciência está aí, já está comprovada. E quem não quer acreditar na ciência é porque está no flanco tão extremo de qualquer ambos os lados, que não vale a pena você perder tempo com ele. Esses extremos a gente tem que deixar e pavimentar esse diálogo pelo meio, tá? Não dá mais para aceitar os extremos hoje, tá? O retrato do Brasil atual, da imagem atual do Brasil, é a politização de extremos, enquanto a faixa central está calada no meio, tentando encontrar uma maneira de seguir adiante. Muito bom, Marcelo. Beto, você aí do agronegócio poderia me responder, então, as perguntas, por favor? Acho que tem talvez duas coisas que a gente aqui do agro precisa ficar muito atento. Número um, separar a nossa agenda de produção, de competitividade, de crescimento, da agenda da grilagem, do roubo, do desmatamento. Portanto, essa coisa do joio e do trigo. Nós do trigo não temos nada a ver com joio, não vamos passar a mão na cabeça de anistia a crime organizado, não vamos deixar isso prosperar. Isso volta como um bumerangue para o agro, porque é essa imagem da falta de controle na Amazônia que pode, eu acho que já tem vários sinais, que pode trazer prejuízos à competitividade do agro brasileiro, nas exportações, nos investimentos e tal. A gente tem que ficar muito atento, porque a história mostra que essas coisas mudam a partir de eventos, né? É como se as coisas fossem adquirindo um ponto de saturação, né? Isso aconteceu com a morte do negro, do George Floyd, né? Vinha ali uma tensão social, racial nos Estados Unidos e aquilo explodiu de uma maneira que ninguém poderia prever. Eu acho que está se formando uma tempestade contra a imagem do Brasil no mundo, e eu acho que nós, do agro, não temos nada que... já é a hora de se apresentar claramente, dizendo que não interessa aos interesses do agro brasileiro o desmatamento, o roubo de floresta, a destruição dos recursos naturais, porque isso vai voltar como prejuízo econômico e também como prejuízo do ponto de vista de produção. A gente sabe que quem produz depende da natureza, depende de chuva, depende de controle de praga, depende de equilíbrio climático, etc. Então, acho que a razão, o bom senso e os ouvidos atentos aos sinais que estão chegando de vários lugares indicam que a gente precisa se posicionar bem. Meio ambiente pode ser aliado, deve ser aliado, e eu acho que a gente tem que incorporar o discurso do meio ambiente de que a gente produz com sustentabilidade como ponto de vantagem comparativa na nossa inserção no mundo, no mercado internacional. Nós produzimos, cada uma das nossas commodities pode ser produzida com mais baixo carbono do que os nossos concorrentes. A gente sabe disso. A gente precisa fazendo o dever de casa na Amazônia, só para lembrar aqui, 42% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil vem da Amazônia. E a Amazônia representa 8% do PIB brasileiro. Então, no século XXI, você produzir 8% de riqueza para emitir 42% de gás de efeito estufa, você está condenado. Não tem como você competir no século XXI com essa performance. Então, quando a gente reduz emissões, quando a gente reduz desmatamento na Amazônia, o nosso produto, cada tonelada de qualquer produto que a gente coloca no mercado, de minério de ferro, papel e celulose,
proteínas, as diversas proteínas, nossa soja, ela vai com menos carbono, ela é muito mais competitiva no mundo que, de alguma maneira, em algum momento, isso vai ser precificado. Muito bom. Eu queria também, antes de passar para outros que têm algumas perguntas, também uma coisa que vocês não tocaram e que é a questão da bioeconomia e do que representa efetivamente essa floresta de pé. Me parece, eu sempre uso essa história da Biblioteca de Alexandria, né? Quer dizer, parece que quando a gente está queimando pedaços da Biblioteca de Alexandria sem ao menos ter aberto um livro sequer, né? Um papiro sequer, para poder entender os segredos, os tesouros que tem lá dentro. Como é que vocês veem esta Amazônia valendo mais em pé, valendo por tudo que ela pode produzir, pela agregação de valor, pelo enriquecimento da população local? Como é que vocês enxergam essa questão, então, da bioeconomia e do potencial da Amazônia como gerador de riquezas para o Brasil? Gostaria de perguntar para os dois, e aí eu passo para as demais pessoas. Começa, Marcelo. Essa? Oi? Bom, vamos lá, então. Bioeconomia, em primeiro lugar, o que é bioeconomia? É quase tudo, tá? É quase tudo que a gente produz vindo do bio, da floresta, da biologia, tá? E isso é muito interessante, Roberto, porque o ano passado eu fui para a Finlândia, e fui lá para o norte da Finlândia, e você conhece bem, como eu, os caras têm 350 anos que estão na indústria madeireira. E os caras fizeram um país milionário em todos os aspectos. E eles levam de 60 a 80 anos para conseguir cortar uma árvore. Pô, como é que você constrói uma potência em cima disso? E aí, chegando lá, eu já fui presenteado com roupa feita por fibra celulósica, com meia feita por fibra celulósica, com os caras me mostrando o barco feito por resíduo da indústria de madeira. Ou seja, bioeconomia aplicada em cima de um setor consolidado há 300 anos no país. Aqui no Brasil, bioeconomia surgiu mais fortemente nos últimos anos, né? Ou seja, está saindo do papel dos últimos anos. Mas nós não temos ainda, por parte do Brasil, uma plataforma de bioeconomia. Qualquer país europeu que você for, está uma plataforma de bioeconomia. Por exemplo, você vai na Alemanha, você sabe que nos próximos 5 anos serão investidos 3,6 bilhões de euros em ciência e tecnologia voltada para a bioeconomia. Você vai na França, você tem todo um budget, toda uma estratégia montada para a bioeconomia. No Brasil, nós não temos isso. Tá? Não temos isso. E aí você tem facções que aparecem defendendo a bioeconomia da floresta em pé e outras que aparecem defendendo não, vamos pegar as áreas antropizadas e investir no agro. E aí o pessoal acha que isso não é bioeconomia. Tá? Eu adoro dar um exemplo que eu acho fantástico. Talvez uma das empresas mais exemplares da história do Brasil seja a Natura, que saiu de um botequinho de garagem e se transformou na terceira maior empresa do setor de cosméticos do mundo, adquirindo duas empresas de excelência no mundo, que é a Avon e a The Body Shop. A Natura hoje é uma empresa que está em dezenas e dezenas de países do mundo. E ela é vista como uma empresa bioeconômica. Tá? Bioeconômica. Agora, o que acontece quando você une bioeconomia da floresta com bioeconomia sobre setores consolidados? Quer ver um exemplo? Pô, perfume da Natura é um espetáculo. É feito de álcool orgânico. Pô, esse álcool orgânico vem da onde? Da produção de açúcar e álcool tradicional brasileiro. Tá? É o mesmo pessoal que produz açúcar e álcool, mas que produziu um álcool de forma orgânica, que a Natura sabe se apropriar. Isso é uma bioeconomia de setor consolidado, misturado com essências da floresta em pé, que se produz um perfume que é muito procurado. Você pega um sabonete, ele é produzido com o quê? Com óleo de palma. O óleo de palma é o óleo mais consumido do mundo, mais produzido no mundo, economia consolidada, mas você pega aquilo, faz uma massa de sabonete, mistura com produtos da bioeconomia da floresta e você transforma aquilo em um item
econômico de valor. Que é o óleo de dendê. Exatamente. O óleo de palma é o óleo de dendê. Exatamente. Então, eles souberam entender essa economia da floresta e do setor consolidado. A mesma coisa fez a L'Oréal, a mesma coisa fez a Unilever. E mais uma dezena de empresas no mundo conseguiram fazer isso, não só no Brasil como outros. Então, aqui no Brasil, eu acho que a gente perde uma chance tremenda ao não ter um plano bioeconômico que coloque em perfeita harmonia as bioeconomias da floresta em pé e da floresta antropizada, e da área antropizada, para que essa possa trazer os recursos necessários para manter a outra em pé. Alguém tem que pagar por esse processo. Tá? A gente falar de bioeconomia na floresta, enquanto a gente tem 50 milhões de reais disponível para pesquisa na Amazônia, né? E qualquer universidade grande nos Estados Unidos tem 2 bilhões de pesquisa investido. Nós temos 50 milhões para transformar a maior área biológica do planeta em bioeconomia. Aí fica difícil. Beto, eu acho que isso foi bem colocado. Eu queria colocar para você uma pergunta do Marcos Jank. Diz o seguinte aqui: quais são as ações de comando e controle que de fato funcionam para controlar o desmatamento ilegal na Amazônia? Como o setor privado mais moderno do agro pode apoiar o governo para atuar de forma efetiva nesse tema específico? Ok. Nós temos o do DETER, né, que é o Sistema de Detecção do Desmatamento quase em tempo real. Ele alimenta as operações de fiscalização na ponta do IBAMA, que conseguem chegar nesses polígonos mais afastados do desmatamento, confiscar, geralmente isso é importante, confiscar o equipamento ou o produto do crime, no caso, uma produção ilegal, um trator e tal. Isso foi aplicado com muita eficiência e por isso que o desmatamento caiu 80%. Então, a gente já tem a receita, tem que ter vontade política para fazer, tem que permitir que o IBAMA faça o seu trabalho. Se tiver apoio das Forças Armadas, ótimo, melhor ainda. Mas o satélite te dá exatamente onde o crime está acontecendo. E as equipes e o Brasil conseguiu desenvolver uma inteligência de chegar rapidamente nessas áreas. E todas as vezes que a gente lança a mão do aparato repressivo, funciona. Lembra o ano passado, a gente estava em agosto, e final de agosto, nas queimadas catastróficas que inundaram noticiários do mundo inteiro. Quando o governo federal resolveu endurecer, em 2 semanas essas queimadas cessaram. No momento que houve o endurecimento das Forças Armadas envolvidas e punição, etc., quase que por mágica, mas não foi por mágica, por uma capacidade. Então, se o Brasil quiser realmente combater desmatamento, separar o joio do trigo que eu falei, a gente sabe exatamente quais são os municípios, onde é que acontece o desmatamento ilegal, nós temos a rede de cadastro ambiental, então, claramente tem metodologia, tecnologia, conhecimento acumulado para fazer isso. E se faz de maneira muito rápida. Se o Brasil quiser reduzir o desmatamento na próxima safra, que começa em agosto, a gente, infelizmente, está terminando a safra do desmatamento que vai até julho, e a gente não sabe o que... Quer dizer, pode ser que a gente termine um ano pior do que o ano passado, a gente tem os instrumentos na mão, não tenha dúvida. Posso complementar, Roberto? Na parte... Eu quero voltar um pouco... quero voltar um pouco na questão do que pode vir junto com o comando e controle. Tá? E talvez a gente aprenda um pouco com a história do último período de sucesso na redução do desmatamento. Tá? Quando lá em 2004, 2005, jogamos uma operação de comando e controle muito grande sobre a Amazônia, nós conseguimos reduzir o desmatamento muito fortemente. Muito fortemente. Tá? E nesse mesmo período, como falou o Beto aí no começo, nós vimos o PIB do agronegócio seguindo tranquilo. Isso não é novidade, tá? Se a gente conseguir estancar o desmatamento lá agora, a gente vai ver o PIB crescendo do mesmo jeito, porque é a mostra que o PIB está crescendo sobre área antropizada, tá? E é justamente aonde a agricultura está crescendo, é sobre área antropizada. Mas a pergunta é a seguinte: o que foi feito de diferente em relação à área florestal de 2005 para cá?
Eu usei um exemplo várias vezes e depois até esqueci dele, e recentemente eu li um artigo do Denis Bechimol, que é um cara que conhece muito de Amazônia também, e ele trouxe esse exemplo de volta que foi fantástico. É relembrar o município de Tailândia, lá no Pará. Tailândia era o centro das madeireiras ilegais da Amazônia. Tá? Naquela época, lá após 2005, é ali onde tudo acontecia. E o governo veio, nessa época do comando e controle, e fechou todas as madeireiras de Tailândia. Fechou tudo. Dizimou o processo econômico da cidade. Para que a cidade não quebrasse totalmente, criou-se ali um grande sistema de Bolsa Família. Tá? Então, Tailândia passou a ser uma cidade que começou a viver de Bolsa Família. Apreenderam milhares e milhares de metros cúbicos de madeira e utilizaram fazendas da região como fiel depositários, e depois o IBAMA ia dar um jeito nessa madeira. Bom, pois bem, o que acontecia? A empresa que eu trabalhava tinha fazenda lá perto, e a gente precisava de mão de obra. E a gente ia à Tailândia e tinha um monte de negro de braço cruzado lá na cidade, e você chegava para ele e falou, escuta, mas eu tenho emprego para você. E emprego que é carteira assinada, plano de saúde, ou seja, tem tudo. Ah, não, mas se eu aceitar o emprego, eu perco o Bolsa Família. Então, o que aconteceu? Tailândia, pelo menos durante uns 5 anos, para que a atividade madeireira não se expandisse, a forma econômica que foi encontrada foi manter uma população à base de Bolsa Família, e não através de um investimento econômico. O investimento econômico só surgiu a partir de 2010, 2011, com um programa que era da expansão de plantios de óleo de palma sob áreas degradadas, que também nasceu em 2010 e morreu em 2012. Tá? Mais uma vez, morreu em 2012. Então, assim, para que a gente não corra o risco de outra operação de comando e controle morrer sem efeito, a iniciativa privada tem que ser incorporada à atividade econômica da Amazônia. Agora, para fazer isso, a gente precisa fazer a tarefa de casa primeiro, porque a governança existente dentro da Amazônia hoje é muito, muito, muito aquém da mínima necessidade para que alguém possa fazer investimento sério lá dentro. A Marina Tavares, da Black Jaguar, ela fez uma pergunta que tem a ver com isso, mas talvez o Beto pudesse elaborar um pouquinho. Há alguma outra forma de conter o avanço da grilagem na Amazônia que não dependa do esforço de controle e fiscalização do governo? Não, eu acho que tem as duas. Tem o comando e controle e a fiscalização ostensiva, e tem que evitar mudança na legislação que anistie ocupações ilegais. Porque qual é o ciclo da Amazônia? O ciclo da Amazônia é você invade a floresta, rouba, como o próprio Marcelo já resumiu, e lá na frente você anistia e dá o título para esse invasor. E aí ele vai para a próxima fronteira e esse processo se repete. E essa conversa se apresenta no Congresso como sempre uma necessidade de regularização fundiária que se aplica como um todo para a Amazônia, que não faz sentido. É bom a gente separar 3 Amazônias aqui para a nossa conversa. Tem uma Amazônia, que é essa Amazônia desmatada, sul do Pará, norte do Mato Grosso, cortando ali Rondônia pelo meio, parte do Pará. Para essa Amazônia faz todo sentido a regularização fundiária. Você precisa consolidar, você precisa dar direito à propriedade, intensificar o uso da terra. Nessa Amazônia que a gente fala de Altamira, São Félix do Xingu, Novo Progresso, Itaituba e outros municípios, onde está acontecendo boa parte dessa grilagem, regularização fundiária significa você catalisar novos desmatamentos, você está empurrando isso. E com esse desmatamento desenfreado, você traz crime organizado. Então, essa Amazônia virou um lugar que é extremamente arriscado qualquer investimento. Qual é o empresário, o fundo de investimento que vai investir na Amazônia? Para carregar o ônus de que está fazendo alguma coisa na Amazônia que possa gerar desmatamento, além de conviver no entorno com crime organizado. O Marcelo teve experiências difíceis como empresário na Amazônia de ter as bordas da sua mata sendo invadidas por madeireiros ilegais. Se esse problema existia forte na época que ele se refere, hoje, infelizmente, os empresários sérios da Amazônia, que operam nesses territórios mais conflituosos, são vítimas constantes do crime organizado. E tem uma terceira Amazônia, que é a Amazônia Florestal, onde grande parte do estado da Amazonas, onde a Fundação, por exemplo, a Amazônia Sustentável opera, ali é outra agenda.
Ali é uma agenda de serviços ambientais, de você, de fato, desenvolver uma bioeconomia a partir da floresta. Essas 3 Amazônias se misturam, às vezes, nas formulações, como se fosse uma coisa só. Então, eu acho que a lei, nós temos que evitar botar jabuti nas medidas provisórias que aparecem no Congresso e medidas que sinalizam anistia e grilagem. Separar isso de uma agenda de regulação fundiária que é legítima. Mas toda vez que a gente mistura essas agendas, a gente, de fato, volta àquele ponto, a gente mistura o joio com o trigo, e aí empurra o problema para frente. Roberto, tem um mito que precisa ser desqualificado. Tá? A regularização fundiária ela é importantíssima e é condição sine qua non para o desenvolvimento organizado da Amazônia, para que a gente elimine todo o capital morto que existe lá por falta de documentação. Mas a regularização não impede que você combata o desmatamento. Porque essa história de falar, não, eu preciso de um CPF, do CNPJ para punir, esse você já tem no CAR. Exatamente. Então você já sabe quem é o CPF que está em cima daquela área. E a gente conseguia chegar no infrator antes do CAR, antes de 2012, sem CAR a gente conseguia. Com CAR você chega mais facilmente. Então esse instrumento está na mão. Você pode realmente combater o desmatamento ilegal amanhã, se quiser. Se tiver vontade política, separa o joio do trigo sem dificuldade. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Tá? Então, ou seja, você não precisa fazer regularização para combater desmatamento, você precisa ter vontade política para combater desmatamento. Roberto, se me permite, eu só pude entrar há momentos atrás, mas ouvi e conheço a opinião dos 2 convidados nossos, e eu não sei se vocês já levantaram esse tema, não? Mas eu sempre pensei que a Amazônia é um grande ativo do Brasil. E, de repente, virou ao contrário, é um passivo, onde parece a casa da Geni. Todo mundo pode bater na Geni, mesmo quem não conhece nada, mesmo quem nunca foi lá. E nós, que sonhamos num determinado momento com créditos de carbono, que podia adotar 1 hectare da floresta, qualquer pessoa do mundo, e usar esses recursos exatamente para a sustentabilidade, parece que nós regredimos e hoje ficamos praticamente todos na defensiva. Inclusive, a imagem do Brasil, a imagem dos produtos exportados do Brasil, que em grande parte não provém da região amazônica, você não pode dizer que Bahia é a região amazônica, que hoje o Mato Piba e mais Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E, de repente, tudo é colocado no mesmo balde e nós todos ficamos em xeque, inclusive empresas que nem produzem na região amazônica são objeto de ações de protecionismo. Eu ouvi hoje de manhã um encontro que participou o Jeffrey Sachs, que tinha a ver com o SEBRE, e ele falou do Brasil como o maior produtor de café do mundo. Meu Deus do céu, o café não entra há muitos anos entre os 10 principais produtos de exportação brasileira, não é mesmo? Então, nós temos um grande, além de tudo que vocês apropriadamente colocaram, nós temos um grande problema de comunicação e que, nesse governo, foi agravado, porque nós não temos relações exteriores, nós temos a nossa ministra da Agricultura com a bandeirinha dela fazendo um esforço. Então, como é que nós podemos voltar a ter a Amazônia como um grande ativo brasileiro? Foi simples, viu? Quando a gente começar a fazer nosso trabalho de casa. Olha, por exemplo, quando a gente importa um produto dos Estados Unidos, não está escrito se o produto é de Iowa, da Flórida ou da Califórnia, é um produto americano. Quando a gente importa um produto da China, não fala se ele vem da província de Chengdu ou da província de Xangai.
Então, quando o pessoal importa um produto lá fora, não importa se o produto está vindo da Amazônia ou está vindo do Rio Grande do Sul, está vindo do Brasil. E isso é a globalização que é feita com as mídias digitais. Então, não existe esse seccionamento mais. E a empresa, quando... Eu já ouvi isso da minha época, falar, o seu produto está sendo produzido na Amazônia, eu não quero. Mas se for fora da Amazônia, eu quero. E eu sempre respondi o seguinte, e você acha que você é mais limpo por fazer isso? Porque assim você está contribuindo com a perenização da miséria e da pobreza amazônica, trazendo produto de outro lugar. Então, o Brasil precisa entender isso. Os produtores de maçã de Santa Catarina estão enxergando agora as dificuldades que eles estão tendo de colocar maçã na Europa por conta da imagem brasileira. Então, não adianta fazer campanha, Furlan. Campanha de marketing, de comunicação, sem ação concreta. Você não falou. Não é campanha que eu falei, não. Não, você não falou isso. Você é o seguinte, já estão falando aí no governo em fazer campanha. Não adianta fazer campanha. Você quer fazer uma campanha muito boa? Entrega um desmatamento 20% menor no ano que vem. Entrega um programa de proteção da Amazônia efetivo e sério, que o Brasil inteiro vai ganhar e todos os produtos do Brasil vão ganhar. Hoje, por conta da Amazônia, todos estão perdendo. Como diz a ex-ministra Isabela Teixeira, o brasileiro precisa aprender que a Amazônia coloca o Brasil no mundo, mas também tira o Brasil do mundo. E, nesse momento, o nosso grande ativo biológico e econômico está tirando o Brasil. Bom, meus caros, nós vamos estar encerrando o nosso tempo daqui a 2 minutos. Eu queria que Marcelo e Beto dessem suas considerações finais, rapidinho, sobre como é que eles encararam esse primeiro encontro aqui, o que eles acharam. Acho legal. Depois eu vou ler para vocês um pouquinho sobre as respostas que vieram da enquete que a gente passou. Marcelo, super rápido. Beto, super rápido. O que vocês acharam? Espetacular, Roberto. Esse é o tipo de debate que a gente precisa ter. Aliás, não é debate, tá? Aqui é diálogo, porque não tem perdedor e ganhador. Aqui só tem ganhadores. E é isso que a gente precisa. Diálogo, o tempo inteiro. Diálogo. Obrigado, tá, pelo convite. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, eu gostei muito. Eu acho que o setor privado do agronegócio tem que ter protagonismo mais forte. Concordo totalmente que a gente está num momento que vai se agravar a situação. A gente está chegando na temporada das queimadas, a gente vai colher também um desmatamento alto. Então, eu espero que esteja errado, mas eu acho que os meses de agosto e setembro serão meses turbulentos. E acho importante se vacinar e se posicionar fortemente nessa agenda. Como todos nós falamos, a Amazônia coloca e tira o Brasil no mundo. E, nesse momento, realmente está tirando, e as consequências não podem ser mais duradouras do que a gente está pensando. Então, eu realmente fico muito preocupado com o cenário todo, porque é ruim para a economia, é ruim para o meio ambiente e é ruim para a nossa situação social. A gente está numa tempestade perfeita de problemas e a gente precisa sair disso. Muito obrigado, Beto. Eu vou ler para vocês a resposta da enquete. A enquete era o seguinte: a imagem que o Brasil tem no mundo de ser um gigante no agronegócio, mas também de um país que não cuida e valoriza o meio ambiente, principalmente a Amazônia, pode prejudicar suas exportações de alimentos? 89% disseram que sim, 11% disseram que não. Bom, meus amigos, assim termina o nosso encontro. Eu agradeço a todos, agradeço o Johnny, muito obrigado pela organização. Furlan, muito obrigado pela liderança de sempre. A Carol, a todos que estão aí, muito obrigado a todos que assistiram. E a ideia é que a gente continue esses encontros do Lead Sustentabilidade, trazendo sempre temas interessantes e pessoas interessantes. Obrigado novamente a todos. Perfeito. Obrigado, Roberto.